Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. Bom, gente, antes de eu começar a fazer a leitura de Atos 17, eu fiz um compromisso com o Senhor, né, de que todas as vezes que eu for ministrar a palavra de Deus, onde quer que vá, que eu fale da volta de Jesus, do arrebatamento, do dia do juízo, né? Porque muitos estão vivendo dentro da própria igreja, né? Quando eu falo igreja, é a igreja do Senhor Jesus, não é a igreja assembleia, não é a igreja isso, não é a igreja aquilo, não é a igreja, é a igreja no geral. Dentro da igreja as pessoas estão vivendo desapercebidas sobre a volta do Senhor. E Ele tem provado através dos atos, dos acontecimentos que estamos vendo e vivenciando também, que Ele está próximo. Então, esse é aquilo que Deus colocou no meu coração. Jesus está voltando, a sua palavra diz que em breve voltará, porque existem sinais. Mateus 24 fala isso, Tessalonicenses capítulo 5 fala isso, Apocalipse, né, já é o livro da revelação, fala isso. Então nós cremos na palavra de Deus como pura verdade. Então eu quero frisar isso antes de começar, amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar está em Atos capítulo 17, a partir do versículo 15. Vou fazer a leitura dele até o versículo 34. Eu sei que cada vez que eu leio, o Senhor ministra algo diferente, né, nessa palavra. E assim, eu confesso que eu fiquei até um pouco, não vou dizer confuso, porque Deus não faz nada para confusão, vou dizer indeciso em qual era a vertente que eu ia usar aqui hoje, naquilo que Ele já ministrou no meu coração. Mas eu vou ficar com a primeira vez que Ele ministrou no meu coração, que eu vou falar aqui hoje, amém? Atos capítulo 15, na minha versão é fiel ao texto original, diz assim: E os que acompanhavam Paulo o levavam até Atenas, e recebendo ordens para que Silas e Timóteo fossem ter com eles o mais depressa possível, partiram. E quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e os religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: o que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que nos fala? Pois coisas estranhas nos trazes aos nossos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses, estrangeiros, residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer ou ouvir alguma novidade. E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo o vosso santuário, achei também um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como se necessitasse de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem deu a todos a vida e a respiração e a todas as coisas. De um só homem, de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando o tempo já dantes ordenado e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havendo de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, prata, a pedra esculpida, o artifício de imagens de homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora e a todos os homens
e em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem a que destinou, que é Jesus, e deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, e uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles, todavia, chegando alguns homens a ele, creram. Entre eles foi Dionísio, o Areopagita, uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Querido Deus, eterno Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, que o Senhor possa estar nos ajudando, me ajudando, Pai, a passar com clareza aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração. O Senhor é livre para ministrar ainda mais e acrescentar ainda mais, para que a gente possa, Pai, compreender a Tua palavra. Obrigado por mais um dia na Tua presença, Pai. Amém. Bom, gente, nós estamos diante de um fato, né? O apóstolo Paulo, ele vem fazendo as suas viagens missionárias e durante essas viagens, né, ele chega a Atenas. E Atenas sempre foi o berço intelectual, né, do ser humano, do homem, dos filósofos, né, dos estudiosos, médicos, mas também da idolatria. E a Bíblia diz que o espírito dele se comovia em si mesmo. Eu achei isso muito interessante, porque quando a gente vê algo errado, a gente quer logo expressar, né? Porque a gente acha que está na razão. E muitas das vezes Deus nos mostra que nem sempre aquilo que temos como razão para que a gente possa expressar, para que a gente possa falar para outras pessoas, é o correto. Aqui ele estava na razão diante de um povo, mas ele sabia que o povo não ia ouvir da forma que o sentimento dele falou. A Bíblia diz que ele se entristeceu de ver a idolatria daquele povo. E ele começou, né, a observar a cidade, a passear pela cidade, né, foi no templo, num local determinado onde tem, né, os altares de vários deuses. Lá tinha o Zeus, que era o deus do trovão, o deus da chuva. Quando chovia, acontecia alguma coisa no céu, eles relacionavam a Zeus. Tem a Afrodite, que era a deusa do amor, da fraternidade, né, da fertilidade, né, a própria Atenas e tantos outros deuses que existiam e existem, né, que muitos creem até hoje. Então ele se depara com essa situação, né? Ele está passeando na cidade e está vendo tudo isso, mas ele acha um local específico, que esse local ele usa para ministrar, para falar do amor de Deus para as pessoas. Um altar chamado Altar ao Deus Desconhecido. Não tinha nenhuma imagem, mas tinha uma frase: ao Deus Desconhecidos, com letras garrafais. Então ele usa aquilo para falar de Jesus, para falar desse Deus que criou todas as coisas. Então ele, quando ele vê, ele expressa. Mas a gente sabe que Paulo, ele é um judeu. Ele era um judeu, né? E judeu, ele expressa com clareza as escrituras. Mas em nenhum momento Paulo vai de encontro aos gregos usando a Torá, usando a ministração, né, do Velho Testamento. Em nenhum momento ele fala de Abraão, em nenhum momento ele fala de Moisés, em nenhum momento, sabe por quê? Porque ele sabia que não fazia sentido nenhum para os atenienses. Em nenhum momento ali ele utiliza essa ferramenta que era válida, falar de Abraão, pai da fé, demonstração de fé que ele deu, falar de Moisés, um homem manso, que suportou provações, calúnias, como exemplo, como conduta, falar do rei Davi, guerreiro, quer dizer, homem segundo o coração de Deus. Ele não utilizou isso. Ele utilizou a ferramenta que ele viu, né? Ele cita alguns, até dos filósofos, ele fala assim: porque nele vivemos e nos movemos. Quer dizer, ele fala uma citação de alguns poetas que fizeram com que eles
crescem, né, naquilo que ele estava falando. Então, esse Deus desconhecido, e isso que me chama muita atenção, tem sido um Deus desconhecido nos nossos dias. Não por conta de Deus, porque Ele diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. É Deus usando a vida do profeta Jeremias para falar isso. Ele usa também Isaías para falar a mesmíssima coisa. E tantas outras passagens onde Deus pede a aproximação do homem. Boa noite. Então o Senhor, Ele quer que o homem se aproxime dele, mas o homem cria essa barreira. O homem, pelas suas coisas, pelo aquilo que o homem faz, né? A vida acadêmica que nós temos hoje, poucos, exceção, nós ouvimos alguns professores falar, né, algo relacionado ao Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. Então, não tem sido diferente nos nossos dias, né? As pessoas têm ouvido falar de um Deus, e é interessante porque eu pesquisei o porquê desse altar de desconhecido. Eu tenho um comentário de um judeu do Novo Testamento, e ele afirma dizendo que há um tempo atrás a Grécia sofreu uma praga muito grande que matou várias pessoas, e alguém ouviu falar do Deus de Israel, que era milagroso, e clamou a esse Deus e fez um altar, e Deus respondeu e curou aquela nação. Só que com o passar do tempo eles foram esquecendo. E se você observar, e eu já vi pessoas que foram curadas por Deus, pessoas que foram salvas da morte e voltaram, quer dizer, e se esqueceram de Deus. Então não é difícil. Por isso que eu achei essa grande semelhança dessa citação ao Deus desconhecido. Porque parece que hoje em dia as pessoas têm como o nosso Deus, Criador do céu e da terra, como um Deus desconhecido. E ele está tão fácil, a Bíblia está tão acessível para as pessoas estão tão longe de Deus. E é isso que Paulo apresenta para eles. Ele fala: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso aqui é um choque para os nossos dias atuais, porque o que vemos são homens fazendo construções, impérios, templos, né? Casas, moradas para, né, congregações, e ao mesmo tempo que na proporção que a palavra diz, Deus não habita em templos. Mas as pessoas podem dizer: e como é que funciona isso? O profeta Ageu capítulo 2, versículo 9 diz assim: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus usa a vida do profeta para animar o povo a acreditar que Deus estava restabelecendo a nação de Israel depois de ter passado 70 anos no cativeiro na Babilônia. E na primeira construção do templo, Salomão ora, né? Salomão foi o grande construtor do primeiro templo. Ele faz todos os preparativos possíveis, faz uma obra grandiosa, né? Ouro, prata, madeira da melhor qualidade, tudo da melhor qualidade, tudo do melhor tinha naquela construção. E no final da construção, na inauguração do templo, ele levanta um altar. A Bíblia diz que o fogo desce do céu, consome aquele local. A Bíblia diz também que quando os sacerdotes iam entrar na sala do Santo dos Santos, porque tinham 3 compartimentos, e o último compartimento ficava a arca do Senhor, onde tinha os 10 mandamentos, o maná e a vara de Arão que floresceu. Quando os sacerdotes iam entrar, a Bíblia diz que a glória do Senhor desceu, e eles ficaram tremendo. Eles não suportaram a manifestação da presença de Deus e tiveram que sair.
Agora, já na segunda, na reinauguração, quando eles voltaram do cativeiro, anos e anos depois, não teve nada disso. Nenhum fogo se viu descer do céu, nenhuma manifestação se viu da glória de Deus. Aí alguém pergunta, Deus mentiu? Não. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Então, o que aconteceu? Deus estava usando a vida do profeta para profetizar que alguém, anos mais tarde, viria dizer algo semelhante, porque se nós formos relembrar o que é que diz em Ageu, está dizendo assim, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar, quer dizer, nessa casa, o Senhor dará paz. Anos mais tarde, veio um homem e disse assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Quem foi esse homem? Ele estava falando de que casa? O nosso coração. É essa glória, essa presença que Deus quer que eu e você tenha, e que Paulo estava passando ali para aqueles atenienses, e eles não entenderam. Alguns sim, alguns não. Alguns fizeram piadas, outros creram. Entendeu? Então é isso que o Senhor quer que eu e você, compreenda. As Escrituras, eu costumo dizer que está tudo amarradinho. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você não precisa de alternativas. É claro que nós temos livros que ajudam a gente a compreender. Existem Bíblias que têm comentários que ajudam a gente a entender algumas coisas, mas graças ao Espírito Santo de Deus nós podemos compreender a palavra de Deus, Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, como ela está escrita, então nós temos a presença de Deus, nós temos o Deus eterno em nossa vida, porque Hebreus 1 diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes pelos nossos pais e pelos profetas, nos falou nos últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo e o universo. A mesma citação de Paulo aqui em Atenas. Ele diz que ele fez, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração, todas as coisas. Está precisando de alguma coisa? Clama a Deus. E se você está precisando, Ele vai te dar. Eu não trouxe hoje, mas eu tenho meu notebook. E o ano passado eu estava na sala assistindo, eu faço administração, eu estava assistindo Teoria Geral da Administração. E era muito assunto, eu tinha que estudar através dos slides. E como eu trabalho e na loja não dá para eu estar direto, meditando naquilo que eu estou estudando, eu não tinha um computador até então em casa. E aí eu disse assim, no meio da sala, eu disse, pai, eu preciso de um notebook, me dá um notebook. E quando eu cheguei em casa, minha mãe mora no interior, eu moro com meu pai, minha madrasta e minha irmã mais nova, e eu recebi uma mensagem da minha mãe, dizendo assim, Anderson, Deus te abençoe. Coloquei o dinheiro na sua conta para você comprar seu notebook. No mesmo dia. Isso foi na terça-feira, na quarta-feira eu comprei ele. Eu disse, aí quando eu estava voltando, Deus me falou, eu serei assim na sua vida. Quer dizer, providencial. Então Deus é providencial, não só na minha vida, mas na sua. Deus é providencial. O salmista diz, olha, eu já fui moço e hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo mendigar um pão. Então a palavra de Deus se cumpre, não só nas nossas necessidades, mas na nossa vida física, material, espiritual, que é principal. Nós hoje estamos aqui, mas amanhã nós não sabemos onde é que nós vamos estar. E seja lá o que for, se pela morte ou se pelo arrebatamento, estaremos diante dele para sermos julgados conforme tudo aquilo que falamos e tudo aquilo que fazemos. A Bíblia diz isso.
Então nós temos que ter cuidado, mas também não medo, não é questão, né, ter medo, mas ter confiança, mudar essa história, né? Ter temor a Deus, mas ter muito mais confiança do que qualquer outro sentimento. Confiança de que Deus está olhando para você, de que Ele é seu Pai. E pai que é pai não abandona seu filho. E Deus não abandona. Aliás, ele faz uma citação muito linda em Isaías, que ele diz assim: pode uma mãe, por um acaso, se esquecer de um filho que amamenta? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não esquecerei de ti, diz o Senhor. Então que essa palavra, como eu falei, existem outras coisas, né, que o Senhor ministrou, mas pelo nosso tempo eu não vou poder passar. Mas que fique isso no coração, que Deus está sempre atento, que Ele quer que a gente se aproxime dEle, né? Que Ele quer que a gente tenha uma vida de relacionamento com Ele, independente da situação, independente onde a gente esteja, se é aqui em casa, se é aqui, se é em casa, se é na faculdade, se é em qualquer outro lugar do mundo. É importante a gente ter que Deus está sempre conosco até a consumação dos séculos. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Eu quero fazer um comentário. Quando você falou da história de Atenas, né? E aquele povo teve uma grande enfermidade, teve uma peste naquela época, que eles clamaram a Deus de Israel, depois ele ficou esquecido. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós somos criados para servir por Deus e não para ser servido por Deus. Então, essa questão que Anderson colocou, se eu preciso de um computador, eu estava ministrando na vida de minha filha, Deus sabe de todas as nossas necessidades. E Ele sabe tudo que a gente precisa e tudo que vai dar para a gente. Mas antes de dar, Ele fala lá, estava ministrando na vida dela lá em Lucas. E Ele disse assim: busca primeiro o meu reino. O que você precisa, eu vou lhe acrescentar. Às vezes a gente não precisa dizer nada para o Senhor, mas se a gente está com um olhar no Senhor, sabendo que Ele é o nosso supridor, Ele vai nos dar muito mais do que pedimos ou que pensamos. Então, que essa mensagem fique nesse acréscimo. Não vamos colocar Deus como nosso serviçal, mas colocar Ele como pessoa principal na nossa vida, para que Ele possa acrescentar aquilo que a gente precisa, porque a gente está dando o primeiro lugar para Ele. Glória a Deus. Engraçado que quando eu estava vindo no ônibus assim, eu já li várias passagens, só que agora eu quero ler do começo ao fim, sem ficar passando de livro em livro. Aí eu já estou em Números. Então eu ficava vendo, eu via em Êxodo que quando Deus libertou o pessoal do Egito e tal, que teve os acampamentos, Ele pedia para separar os leprosos, os coxos. Aí eu ficava imaginando por que essa divisão. Hoje a gente luta tanto pela igualdade, por tratar todo mundo igual. E antigamente Deus pedia para separar, para tirar do acampamento, para quem tocasse não se tornasse impuro. Aí eu, meu Deus, tantas dúvidas na minha cabeça. Ele disse que o povo esquece muito rápido, esquece rápido de Deus. Então, ele... Mas você vê o povo de Israel esquecendo de Deus. Você esclareceu na minha cabeça por que essas dúvidas, para eu procurar buscar cada vez mais a palavra de Deus e tirar as minhas dúvidas, porque eu estava, meu Deus, por que isso, por que isso? Aí eu paro. Eu nem paro. E agora que eu estou com dúvidas, eu vou buscar cada vez mais, entendeu? Só para acrescentar na ciência, a lepra é uma doença infecto-contagiosa. É a hanseníase causada por uma bactéria que pode ser transmitida pelo contato. Então Deus tinha um cuidado com aquele povo que era fiel, que estava ali, eu estou no deserto, mas eu estou crendo que o meu Senhor, na hora certa, vai me tirar desse deserto e me colocar no lugar de honra. Então o Senhor, Ele lê o coração de cada um. Então Ele separa porque Ele tem cuidado com as pessoas. Então aquele que é fiel, o Senhor traz para debaixo do apreço. Cuida de uma forma personalizada. E aquele que se esquece
maturidade para reconhecer, para voltar. Porque o Senhor tem poder para curar. Tem poder para no dia seguinte a pessoa estar com a pele limpinha, como ele fez com Naamã. Não teve aquela passagem que foi 10 leprosos? Essa Os coisa 10 tá- leprosos foram até, né? Curados. Foram curados, só um voltou para E agradecer. Jesus ainda pergunta: cadê os 9? Não foram 10? Porque Foram quando a gente lê assim muito o Antigo Testamento, nós vimos como se fosse um Deus assim de punição, um Deus rígido. E quando a gente chega no Novo Testamento, vê tanto amor, né? Mas quando a gente para para observar a lição de moral que o Antigo Testamento quer passar, é que a professora falou, se Deus não tivesse o cuidado de não contaminar outras pessoas, o índice de lepra naquela população seria grande. Então ele separava não por forma de preconceito, Isso é um ato de misericórdia. era para com que outras pessoas também não se contaminassem. Tanto que tinha uma pessoa que examinava, né? Você já leu o tamanho da lesão, em período de porque se aquela pessoa viesse a ter a cura, era para ela se enquadrar novamente naquele meio social. Então é uma forma mesmo de cuidado, de saúde, não de punição ou maldição naquele povo. Na própria família, pode ter um leproso na família, não quer ficar perto da família, contamina todo mundo, a família toda morre. É interessante que ela falou, né? Que a gente vai, para nós é bastante conhecido nesse Deus. Então, e nós possamos buscar cada vez mais, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê, né? E quanto Deus é cuidadoso. Amém. Graças a Eu Deus. fico reparando hoje que Deus é realmente misericordioso. Porque desde agora, né? Porque eu estou em números, ele já pensou em destruir. Quando ele pensou em destruir, quando fizeram o bezerro de ouro, que ele disse que ia destruir, que foi abominável aos olhos de Deus. Moisés clamou para ele não destruir. Então ele, para não destruir, Por causa de um homem. por causa de um homem, entendeu? Hoje a gente vê tantas coisas e ele não destrói, porque o que está acontecendo hoje é 1000 vezes pior do que aconteceu. Com certeza. E ele, Amém. Graças a Deus. Viver com meu Jesus é lindo. Junte suas forças e clame a Deus, que Ele escuta